impactando com a verdade. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levar dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se acende entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gebá. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Gebá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegrava-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas e com saltérios e com tamboris, e com bandeiros e com símbolos. E chegaram à eira de Nacon. Estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira ruptura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Amém? Podem sentar, meus irmãos. Louvado seja Deus. A palavra de Deus que o Senhor colocou no meu coração é a presença de Deus muda tudo. Em um período em que Israel vivia um momento crítico da sua vida, em um momento de transição, porque Deus vem governando Israel. Israel é guiado pelo governo de Deus. Israel não tem rei. Israel, ela é governada teocraticamente pelo Senhor. E nesse período deste governo, onde ele é um juiz e sacerdote de Deus, e tem 2 filhos, por nome Ofni e Finéias. Esses 2 moços eram depravados, desrespeitosos, homens sem caráter, sem pudor, e eles tinham um cargo de excelência para servir a Deus, mas eles saciavam os seus desejos carnais e desprezavam a presença de Deus. E nesse período da história, Deus permite que os inimigos, os filisteus, ataquem, e os demais, como os jebuseus, como os amalequitas. Então havia um ataque, havia uma força dos inimigos contra Israel. E Israel tão somente não consegue vencer as batalhas, porque o povo está longe de Deus, porque o povo está longe do Senhor. Então, em uma batalha travada contra os inimigos, Israel decide tomar a iniciativa de vencer a batalha, convidando Ofni e Finéias para levar a arca até o ambiente onde está travando a guerra, pensando consigo assim um pouco: se levarmos a arca, que é o símbolo da presença de Deus, Deus entrará na
guerra e vencerá a guerra por nós. Mas, ao fazer isso, o povo se decepciona. Eles levam a arca de Deus até Simó. E quando chegam lá, eles não vencem a batalha, ao contrário, morre Ofni e morre Finéias. E a arca de Deus é levada pelos inimigos, pelos filisteus. E agora a notícia chega para Eli. Quando ele recebe a notícia da morte dos filhos e que a arca do Senhor foi tomada, ele já é velho. Ele cai de costas, quebra o pescoço, na cadeira que ele estava ali mesmo morre. E agora a mulher e um dos filhos de Eli tem um filho, dar à luz, porque estava perto de dar à luz. E com o impacto da notícia da morte dos seus esposos, ela agora tem um filho. E quando ela tem um filho, ela coloca o nome Icabô. Icabô é porque a glória de Deus se foi. A arca foi tomada. A presença de Deus, simbolizada pela arca, não está mais no meio do povo. E agora um período de trevas e sombras rodeia Israel. Porque a referência da presença de Deus não está mais. E Samuel, que agora é o último juiz, chama o povo ao arrependimento, manda o povo abandonar os deuses mortos, as astarotes, os balins. E ele diz: olha, volte ao Senhor, clamem ao Senhor. Mas a arca está lá, e os filisteus estão comemorando, levando a arca. Agora tomaram a arca, que é a presença do Senhor, e leva para dentro do templo de Dagon e coloca diante de Dagon. E o texto vai dizer que quando colocaram a arca diante de Dagon, que voltaram no outro dia seguinte, Dagon estava com a cara no chão em terra. E eles não entenderam o que aconteceu. A estátua de Dagon está prostrada diante da arca. E eles levantaram a arca, a imagem de Dagon, colocaram no lugar novamente. E eles saíram, e a arca estava lá. E quando voltaram no outro dia, a arca estava no mesmo local, porém Dagon estava com a cabeça decapitada e com os braços cortados e caído em terra. Porque diante de Deus nenhum Deus se sobressai. Diante do soberano ninguém é soberano a não ser Ele. Diante dele não existe deuses, porque Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Então, diante dele a terra se prostra, diante dele os homens se prostram, diante dele os demônios se prostram, porque Ele é Senhor. Os filisteus não entendem o que acontece. Os filisteus não entendem por que acontece esses atos. E eles dizem: o Deus de Israel é poderoso. E eles começam a andar com a arca de cidade em cidade. Onde a arca chega, Deus fere o povo, e o povo é ferido com tumores, e o povo adoece, e o povo morre. E eles dizem: e agora? O Deus de Israel está nos ferindo, devolve a arca para Israel, manda de volta para lá. E eles decidem pegar duas vacas que os bezerros estão perto do desmame. Eles pegam aquelas vacas, colocam a arca sobre a carroça, e eles levam os animais perto da cidade de Bet-Semes. E quando eles vão aproximando-se dali, eles ficam observando os filisteus, a arca voltar, e a arca para e fica próximo a um lugar rochoso. E ali o povo daquela cidade de imediato corre e vê a arca, e se alegra e canta, diz: a arca, a presença de Deus voltou para o nosso meio, Deus está no nosso meio. Mas aquele povo é ousado, e eles vão colocar a mão onde não deve, eles vão mexer onde não deve. E as coisas de Deus não é de qualquer jeito, irmão. As coisas de Deus são santas. As coisas de Deus exigem santidade. E Deus não
não abre exceção. Para crente ou descrente, se faz errado, Deus pune do mesmo jeito. Deus não tem um jeitinho porque você é crente, porque eu sou crente, não. Se age errado com o padrão que Deus é santo, paga o preço, sofre. E Deus fere aquele povo e mata muitos, porque foram mexer naquilo que não era para mexer. E o povo corre para Samuel. Samuel, nós queremos rei. E Deus olha para Samuel e diz: Samuel. Samuel consulta Deus e Deus diz: Samuel, eles não estão rejeitando, nós estamos rejeitando a mim. Eu sou eu que tenho guiado esse povo, sou eu que tenho orientado esse povo. Esse tempo todo eu tenho guiado Israel, mas eles querem um rei, porque Israel queria imitar as outras nações, eles tinham reis. Então eles disseram assim: nós também queremos um rei. Mas eles não só queriam copiar o estilo político daquelas outras nações, como também a cultura e a maneira errada e torta das nações. Dizerem que aqui tem de confiar no próprio braço, de confiar no seu rei, de confiar no seu poder bélico, de confiar no seu exército. Deus disse: eles querem, vou dar. Deus separa Saul. Você já conhece a história, eu tenho tempo com isso. Deus separa Saul, levanta Saul. Mas Saul, quando ele assume o reinado, ele é um rei que ele não se importa com a presença de Deus. Ele é um rei que ele fica muito focado nele, muito focado no que ele tem, no que ele pode ser. Então Saul, ele não tem limites para o que é santo e para o que é impuro, porque no momento Deus manda ele fazer uma ação de matar os amalequitas, e ele poupa o rei dos amalequitas. A carga ainda traz os sacrifícios, traz ainda os animais para sacrificar. Então Saul desobedece a palavra de Deus. Em outro momento Saul vai sacrificar como sacerdote, aonde ele não é sacerdote. No final da carreira de Saul, em vez de ele buscar a Deus, ele vai em busca de uma mulher feiticeira, maligna, para ouvir o que ela tem para dizer. Então Saul vai passo a passo do seu reinado, mergulhando em trevas, mergulhando em distanciamento de Deus. Então Saul, ele não valoriza a presença de Deus, porque quando havia guerra entre os inimigos de Israel, Saul, como rei, fazia o seguinte: ele dizia: tragam a arca de Deus até aqui, para que a gente vença a peleja. Isso é um perigo. Primeiro ponto que eu quero tratar com você e conosco, porque Deus está falando comigo, com você também, é: a presença de Deus não pode ser usada apenas para ele vencer as minhas guerras. Deus não é amuleto de ninguém. Deus não é muleta de ninguém, meu irmão. Quando eu preciso, Deus vem cá. Quando eu preciso, guerreie essa guerra. Quando eu preciso, vença essa luta. Saul era esse tipo de rei. Quando ele queria vencer, ele traz a presença. Quando ele vencia, volta com a presença. Saul não se preocupa em pegar a arca, centralizar a arca. A arca ficou 7 meses nas mãos dos filisteus. Vem para Betsemes e fica lá escondida. Depois de lá, ela vai para Kiriat Jearim. E quando ela chega em Kiriat Jearim, a arca fica na casa de Abinadab. E na casa de Abinadab, a arca passa 20 anos lá. E Saul não se preocupa em trazer a presença para perto. Isso é perigoso. Quando a gente não se preocupa em trazer a presença de Deus para perto de nós.
Saul quer Deus para vencer as guerras. Tem gente que quer a bênção, mas não quer o dono da bênção. E Saul é desse jeito. Saul, ele não entende que ele não é o protagonista da história, mas que o protagonista de tudo é Deus. Foi Deus que levantou o povo, foi Deus que levantou Saul, foi Deus que deu a graça a Saul, foi Deus que ungiu ele. Mas ele não entende. Então, primeiro, Saul não valorizou a presença de Deus. Depois, quando a arca chegou, Saul não se preocupou em oferecer o melhor para Deus. Isso é um perigo. Então, não dá. A comissão está com uma campanha aí, e o nome da campanha é Orando e Gerando Milagres. Lindo. Mas eu tenho um recado para mim e para você nessa noite. Importante. Não dá para receber milagres oferecendo migalhas. Não dá. Saul queria oferecer migalhas para Deus, mas queria ver os milagres de Deus, mas queria vencer os inimigos. E ele não obedecia, ele não dava o melhor, ele dava o que ele queria dar, ele fazia como ele achava que devia fazer, e ainda não tinha coragem de se arrepender. Então, não dá para viver os milagres de Deus oferecendo milagres, oferecendo migalhas. Não dá. Então, eu aprendo que se a gente vai fazer para Deus, tem que fazer com excelência. Se vai oferecer para Deus, tem que oferecer o melhor. Saul não se importa, porque a arca está nas extremidades. A arca está do lado das fronteiras com os filisteus. Mas Saul não está nem aí. Por quê? Porque ele está preocupado com o reino dele, com o poder bélico dele. Ele está preocupado em poder ser reconhecido. Então, Deus continua fora do centro da vida de Saul. E automaticamente a arca continua fora do centro de Jerusalém. A gente vê em Saul falta de compromisso. Quando a gente absorve a falta de compromisso, mesmo quando a gente está certo, mesmo quando a gente está errado, a gente acha que está certo. Saul queria a presença apenas para o seu conforto. Tem gente que é assim: Senhor, se o Senhor me curar, eu estarei na tua presença. Aí o Senhor cura, aí ele vem no culto, ele dá uma oferta, ele ora, ele busca, ele canta. Uma semana, na segunda semana, ele já está curado. Um dia eu encontrei um moço, ele tinha sofrido um acidente, e ele quebrou as duas pernas, quebrou o fêmur, foi na cadeira de roda. E eu falei de Jesus para ele, eu quero Jesus. Ele aceitou Jesus, foi para a igreja. Quando ele chegou na igreja, Deus usou a boca de alguém e disse assim: moço, eu vou te levantar dessa cadeira para tu me servir. Ele chorava, ele sentia a presença de Deus. E aquele moço foi restaurado. Deus tirou ele da cadeira de roda. Agora ele está andando, ele está vindo para a igreja andando. Aí ele está recuperando. Ele está dando um passo, ele está recuperando, está dando 2 passos, está recuperando. Quando ele recuperou 100%, ele não vê mais. Deus já me deu o que eu queria. Eu estou bem. Então, eu só quero o Senhor para o meu conforto, para o que o Senhor possa fazer por mim. Saul era desse. Não despreze uma relação verdadeira com Deus. Nunca. Porque você pode se dar mal, como Saul se deu mal. Mas Saul é assim. É o jeito dele, é a maneira dele.
Ele faz como ele acha. Só que o texto que nós lemos nos traz uma referência a Davi. Davi quer a presença de Deus, mas ter a presença de Deus é diferente de querer a presença de Deus. Quem quer a presença de Deus? Se eu perguntar aqui, todo mundo vai dizer que quer. Agora, querer é uma coisa e ter é outra coisa. Davi quer a presença de Deus. Então, quando Davi descobre que a arca está na casa de Abinadab, faz 20 anos. Eu não sei o que aconteceu na casa de Abinadab. Eu acredito, por inferência, que foi coisas tremendas que aconteceram na casa de Abinadab. Porque 20 anos a arca estava lá, meu irmão. E não tem quem viva a presença de Deus, não esteja na presença dele, e não viva coisas gloriosas, irmão. Mas Davi disse: eu vou tirar a arca daí e vou levar para o centro, vou levar para Jerusalém, para que seja um lugar onde as pessoas vão buscar a Deus. Davi decidiu. E ele chamou Zá, que é o levita, e Aiô, que é o levita. E eles vão até a casa de Abinadab pegar a arca. E eles pegam uma carroça ou um carro novo, como diz o texto, coloca a arca em cima e os bois vão conduzindo. Aiô vai na frente e Uzá vai atrás. E ele, Davi, vai festejando, celebrando, adorando, porque a glória de Deus está voltando para Israel, porque a presença do Senhor está voltando. Mas nem sempre aquilo que a gente acha que está certo, está certo. E o perigo da gente fazer, uma vez eu falei isso aí, o perigo da gente fazer a coisa certa da maneira errada. Esse é o perigo. Davi está fazendo a coisa certa, querendo trazer a presença de Deus para Israel, restaurar a fé do povo, mas ele está fazendo da maneira errada. Que pegou a arca e colocou em cima do carro novo. Mas o carro é novo. Mas o que é bom para mim e para você, que um professor meu que dizia assim: o inferno está cheio de boas intenções. Então, o que parece ser bom vai dar errado. Então coloca a arca ali e de repente o boi tropeça, a arca pende, Uzá segura e morre. Por quê? Porque ele era levita e não podia tocar a arca. A arca não era para ser levada em carroça, em carro nenhum. A arca era para ser levada pelo sacerdote no ombro, colocar os bastões dourados e caminharem marchando em direção ao local. Mas esse é um alerta para nós: fazer a coisa certa da maneira errada, sem perguntar a Deus, às vezes dá errado, e muitas vezes, ou todas as vezes, dá errado. Então, quando Uzá morre, Davi fica com o coração apertado. A morte de Uzá desperta em Davi a atenção para as Escrituras, a atenção para a palavra. Às vezes Deus permite algumas perdas, às vezes Deus permite algumas coisas ruins acontecerem, para a gente abrir os olhos e prestar atenção na palavra. Porque o jeito certo é o jeito de Deus. O jeito de Deus
sempre é o melhor jeito. Em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 2, Davi vai dizer assim: então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para o servirem eternamente. Então havia os levitas separados ao sacerdócio, e existiam os levitas separados como arpistas, tocadores de instrumentos, como aqueles que louvavam, que tocavam as trombetas, os saltérios, as harpas. Então não era qualquer um que estava designado para tocar ali. E Davi entende que o melhor jeito é do jeito de Deus. Não tente fazer nada pelo seu jeito. Busque a orientação de Deus. Busque a palavra de Deus. Davi oferece o melhor para Deus, porque ele entende que não existe sucesso sem a presença de Deus. Davi entende que pegou a diferença de Davi para Saul é essa. Davi põe a mão na cabeça e diz: então eu estou fazendo errado. Perdi um homem importante porque eu errei. Usar morreu porque tocou a mão, não é tocar. Aí o que é que Davi faz? Ele teme. Ele diz assim: não vou levar a arca para lá. Não vou. Talvez Davi se sentiu indigno de levar a arca porque ele estava conduzindo de maneira errada. E ele diz assim: onde eu vou deixar a arca? Eu vou deixar a arca na casa de Obed-edom. Eu não sei, o texto não fala, não dá detalhes, mas eu imagino que Davi, como rei, para tomar a decisão de deixar a arca na casa de Obed-edom, duas coisas ele pensou, penso eu. Primeiro, Obed-edom é um homem de Deus. Obed-edom é um homem temente, é um homem de testemunho. Não tem ninguém melhor, não tem casa melhor para deixar a arca do que lá. Ou ele pensou assim: vou deixar a arca na casa de Obed-edom, para ver o que é que Deus vai fazer. Se Deus chega lá, ferir, tocar, matar, porque Deus tem arca. Então, para que essa ira não caia sobre mim, vamos ver o que vai acontecer. E ele vai e deixa a arca na casa de Obed-edom. Obed-edom é um homem simples, mas eu descubro que Obed-edom é um adorador por excelência. Por que ele é um adorador por excelência? Porque ele se preparou para receber a arca. Depois, ele deu um lugar para Deus na sua casa. Obed-edom entende que um ambiente cheio de Deus é um lugar transformado. Outra coisa, Obed-edom atraiu as pessoas para Deus. Ou seja, um ambiente dedicado a Deus pode impactar a vida de muita gente. O que foi que Obed-edom fez na casa dele? Mais importante do que a presença do rei na casa dele era a presença de Deus. Obed-edom faz da sua casa um templo de adoração. A casa de Obed-edom agora é um lugar de oração, é um lugar de sacrifício, é um lugar de santidade, é um lugar de ouvir Deus, é um lugar de sentir Deus, é um lugar da glória de Deus estar continuamente. Aleluia! Quer ver as coisas mudar na sua vida? Faça da sua casa a casa de Deus. Faça da sua casa um lugar de Deus se manifestar. Faça da sua casa um lugar de Deus falar. Faça da sua casa um lugar de Deus ser glorificado. Um lugar de Deus receber o sacrifício.
você vai ver, porque o texto vai dizer, não sou eu que estou inventando, que o Senhor abençoou Obed-Edom e toda a sua casa. Então, primeiro, a presença de Deus vem para mim, está comigo e através de mim em minha casa. Sabe o que é que eu entendo? Sabe o que é que Deus fala comigo? Entrega total é igual a bênção total. Deus não quer metade de você. Deus não quer metade do que você tem para oferecer. Ou dá tudo para Ele, ou não dá nada. Obed-Edom entende que ele entrega tudo e Deus dá tudo. Quem entrega tudo recebe tudo. Glória a Deus. Interessante. A arca é um objeto bem interessante com alguns elementos. A arca ela foi revelada a Moisés, mas foi construída por Bezalel. Eu fico pensando, a Bíblia vai dizer em Êxodo 31:2 até o versículo 4: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência em todo o artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro e em prata e cobre. O que eu entendo é que às vezes o que está no anonimato para os homens está em evidência para Deus. Ninguém dá nada por Bezalel, mas é ele que Deus enche, é ele que Deus levanta. Ou seja, a um Deus dá a revelação, a outro Deus dá a capacitação. Ninguém aqui tem um chamado igual, irmão. Ninguém. A um Deus vai revelar, a outro Deus vai capacitar, a um Deus vai usar da palavra, a outro Deus vai usar do louvor, a um Deus vai usar na oração, a outro Deus vai usar no aconselhamento, a um Deus vai usar na mansidão, na temperança, a outro Deus vai usar na lágrima, no choro, no amor, no abraço. E o que importa de tudo isso é que tudo isso é para atrair a presença dele. Então você não está aqui porque você quer estar. Você está aqui porque Deus te colocou aqui como uma peça fundamental para a presença dele ser glorificada. Aleluia. Glória a Deus. Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Tudo vem da presença de Deus. O teu dom, a tua capacitação, Deus te dá. A sabedoria que Deus te dá. O ânimo que Deus te dá. Tudo vem de Deus para Deus ser glorificado na sua vida. A arca era um baú. Você já viu aquelas caixas de isopor grande? Pronto, aquela grande que vem na beira da praia, o pessoal vendendo pouco. É bem parecido com aquilo. Um baú com uma tampa. Aí a arca, ela tinha algumas coisas interessantes. Deus mandou que ela fosse feita de madeira de acácia, uma madeira muito resistente, muito constante na época. Só que Deus disse assim: eu quero que ela seja madeira de acácia,
mas eu quero um revestimento nela. Eu quero que ela seja revestida de ouro. Só que Deus também dá um detalhe. Deus diz assim: eu quero que ela seja revestida de ouro, ouro por dentro e ouro por fora. Oh, glória! Aí o que é que Deus está falando comigo aqui? Aleluia! O que está dentro tem que ser igual ao que está fora. O que está fora tem que ser igual ao que está dentro. Você está entendendo? Aleluia. Aleluia. Por fora eu não posso ter uma aparência. Eu não posso parecer ouro por fora e por dentro não ser ouro. Tem que ser ouro por dentro e tem que ser ouro por fora. Tem que brilhar dentro e tem que brilhar fora. Tem que ser precioso por dentro e tem que ser precioso por fora. Tem que ter valores dentro e valores fora. Aleluia. Porque isso é a presença. A presença faz isso. Aleluia. Glória a Deus. Grande Deus. Lá tem paz. Vou fechar. Aleluia. Glória a Deus. Eita glória. Aleluia. Aleluia. Só que tem um detalhe para me fechar. O baú era de madeira de acácia, revestido de ouro por dentro e ouro por fora. Eu ia falar o que significa a madeira de acácia, mas não vai dar tempo. Mas o propiciatório, que é a tampa da arca, era de ouro. Por que era de ouro? Porque o ouro é o símbolo da santidade de Deus. E aquela tampa é o símbolo do trono de Deus. Então, quando chegava o Yom Kippur, que é o dia do perdão, o sacerdote entrava lá no Santo dos Santos e naquela placa, naquela tampa de propiciatório, ele derramava o sangue do animal inocente. E o sangue que vertia e banhava o propiciatório significava que Deus recebeu o sacrifício. E quando Deus recebe o sacrifício, o sangue desce sobre o propiciatório e a misericórdia desce sobre nós. O sangue verte sobre a tampa da arca e a misericórdia desce sobre nós. O sangue verte sobre a tampa da arca e o perdão desce sobre nós. Aleluia. Vamos ficar de pé.